Salve rapaziada, eu sou o Nunes e estou aqui a caráter com um blazer de baixo nível igual é o prêmio do Ballon d'Or da France Football, rapaziada. Aí o Dembélé foi eleito o melhor jogador do mundo e o Rafinha, para variar, um brasileiro sendo roubado novamente aí na premiação da France Football. E a gente vai ver aqui por que esse absurdo acontece aí com o Rafinha. Para começar as premiações, temos aqui Lamine Yamal sendo jovem do ano, recebendo o prêmio Copar. Mais uma vez, ele que ganhou na temporada passada e recebeu esse título novamente. Fica um pouco estranho, eu acho que poderia ser limitado, né, esse prêmio Copar apenas uma vez. Mas Lamine Yamal, como é gênio da bola, ganhou aí pela segunda vez e foi bem merecido. Ficou assim, Lamine Yamal em primeiro lugar. Em segundo lugar ficou o Désiré Doué, né, que ele fez gols importantes na Champions League. João Neves também, jogador do PSG, ficou em terceiro lugar. E aqui, cara, bem legal, o Estevão ficou em quarto lugar, jogador do Chelsea. E ele estava jogando pelo Palmeiras até então na temporada. Fez uma baita temporada pelo Palmeiras e complementou ali com o Mundial de Clubes. O Estevão ficando em quarto dá essa sensação de que eles estão olhando pra gente mais com atenção e não cagando literalmente como eles faziam antes. Mas atenção, eu tô falando isso porque mais pra frente a gente vai entrar nos critérios de votação do Rafinha e você vai entender por que eles colocaram o Estevão em quarto lugar. E aí a gente chega aqui no troféu Gerd Müller, né? Porque quem ganhou foi o Gyökeres. O jogador até então era do Sport e foi aí pro Arsenal. E, cara, jogou pra caramba, fez muito gol. Acho que ele fez 60, 54 por aí de gols, né? Fez muito gol, ninguém fez tantos gols como ele. Então ele ficou com esse troféu Gerd Müller, sendo aí o jogador que fez mais gols na temporada. Aqui não é votação, né, de jornalistas, jogadores. É mais merecimento mesmo de você ir lá e fazer os gols. Apesar que nessa atual temporada ele não tá tão bem no Arsenal, mas tem toda a questão de adaptação à Inglaterra, ao novo clube, ao novo estilo de jogo, principalmente porque ele tá na PL, na Premier League, que é o campeonato mais difícil do mundo. Então eu acho que o Gyökeres não vai fazer tantos gols como ele fez na temporada passada. Eu não acredito que ele vai fazer o número de gols que faz o Haaland por temporada. O clube do ano, para surpresa de 0 pessoas, foi o PSG, né, rapaziada? O PSG fez realmente uma baita temporada, ganhando a Champions League pela primeira vez na sua história. Fizeram uma campanha espetacular, né, rapaziada? Eles chegaram na final e não ganharam a final. Eles trucidaram o seu adversário, que foi a Internacional, e fazendo uma goleada histórica de 5-0. Apesar deles não ter ido tão bem no Mundial de Clubes, né, na Copa do Mundo de Clubes, contra o Chelsea, eles foram basicamente humilhados. Mas a temporada em si, eles foram mais regulares. Eles deram mais show, espetáculo. Seus jogos sempre foram atrativos. O futebol que o PSG jogava era realmente encantador. Mais uma menção honrosa foi que eles lembraram mais uma vez de um time do Brasil, né? Mais uma vez eles colocaram aqui o Botafogo entre os melhores clubes do ano. O Botafogo realmente fez uma temporada 24-25 muito boa. Eles fizeram ali uma campanha espetacular na Libertadores, ganhando o Brasileirão e a Libertadores, assim como o Flamengo de 2019. Muito bem lembrado aí o Botafogo, rapaziada. Pra surpresa de 0 pessoas, Luiz Henrique foi eleito aí o treinador do ano. Ele que nem foi pra premiação. No momento em que estava acontecendo a premiação, o PSG estava em campo e ele não pôde comparecer. Mandou um vídeo lá falando, agradecendo, mas levou aí o prêmio de treinador do ano. Pra também mencionar que os concorrentes do Luiz Henrique foi o Antônio Conte do Napoli, o Hansi Flick do Barcelona, onde jogou uma barbaridade, ele fez o Barcelona jogar demais, o Enzo Maresca do Chelsea, basicamente pelo que o Chelsea fez no Mundial de Clube, o Arne Slot do Liverpool, mas é a sua segunda tríplice coroa aí da sua carreira como técnico, não é qualquer coisa, né? Pra agora a gente vai falar de goleiro. Pra surpresa também de 0 pessoas, foi o Donnarumma. O Donnarumma também foi muito bem na temporada pelo PSG e não está mais no PSG. E assistindo o Donnarumma jogar pelo Manchester City é assombroso.
assombroso. O que ele causou de impacto no Manchester City foi algo bizarro, cara. E aí a gente fica se perguntando como que o PSG deixou esse cara sair de graça pro City. Isso passa muito pela nova filosofia do PSG, que é basicamente o Luiz Henrique chegou lá pra isso, ó, valeu Donnarumma, valeu trabalhar contigo, mas não quero mais contar contigo aqui não. E aí que a gente tem um ranking dos melhores goleiros do mundo da temporada 24-25, tem o Donnarumma como primeiro, o Alisson em segundo, o Sama da Internazionale, o Courtois do Real Madrid e o Bono. Temos o Davi Raya, que eu achei que ficou muito mal colocado, o Oblak do Atlético, o Emiliano Martinez. Cara, eu não entendo como que o Emiliano Martinez ainda tá aqui sendo votado, cara. Ele está como o 8º melhor goleiro do mundo. Eu acho que ele ainda tá recebendo um voto da Copa do Mundo de 22, porque não é possível, cara. Não é possível que esse cara seja o 8º melhor goleiro do mundo. Não tem como, cara. Não tem como. O Davi Raya, eu achei que ele deveria estar aqui no lugar do Courtois. Por mais que o Courtois seja um baita goleiro, o Courtois não fez uma temporada tão boa. E o Alisson, por mais que aqui no Brasil ele seja um pouco tirado pra nada, né? Porque ele realmente não faz defesas decisivas pela seleção brasileira. Mas ele foi colocado aqui como o 2º melhor goleiro do mundo. E não é pra menos, ele é o melhor goleiro que a gente tem na atualidade. Se a gente for o hexacampeão do mundo, vai passar sim pelo Alisson. Se você assistir um joguinho que sequer do Liverpool, você vai ver o nível de atuação desse cara. É bizarro. O Alisson merecidamente está aqui como o 2º melhor goleiro do mundo. Pra fechar aqui na parte de goleiros, né, tem essa fala do Donnarumma que é meme, né, porque ele falou: quero agradecer ao Pep Guardiola e a diretoria do Manchester City por acreditar em mim. Aí tem a cara aqui do Al-Khelaifi, né, que é o presidente, diretor executivo do Real Madrid, ó, do PSG. Olha a cara dele. Muito bom, cara. E aqui a premiação do Ballon d'Or 2025. O bruxo, Ronaldinho Gaúcho, foi o cara que ia falar o vencedor. O Ronaldinho jogou tanto no PSG quanto no Barcelona. Então foi por isso que ele foi convidado aí para ser o cara que ia chamar o vencedor da Bola de Ouro. E aqui temos o ranking dos 20 melhores jogadores do mundo. Em 20º lugar temos o Lautaro Martinez. Em 19º temos o João Neves. Em 18º temos o McTominay. E aí muita gente pode se questionar, pô, o McTominay, mas ele foi muito bem, rapaziada. A temporada dele é absurda. Ele foi o melhor jogador do campeonato italiano e campeão do campeonato italiano pela Napoli, né? E aí em 17º temos o Lewandowski, novamente figurando entre os melhores. E em 16º temos o Vinícius Júnior. E aí a gente fica se perguntando, né? Aquela frase que ele colocou no Twitter que virou meme, que é: eu farei 10 vezes mais, e parece que não rolou. Mas para quem chegou a ser o melhor do mundo e foi roubado na temporada passada, ficar em 16º é muito frustrante, né? Vinícius Júnior caiu muito o seu futebol. Cara, eu não sei se ele vai conseguir repetir aquela temporada de 2023-24. A gente fica frustrado porque ele deveria ter ganhado aquela bola de ouro, né? A gente não sabe se ele vai voltar a brigar pelo esse título, porque a temporada dele foi muito abaixo do que ele apresentou. Mas assim, pro Vinícius Júnior é um prêmio absurdo, né? Pra quem chegou no Real Madrid com uma desconfiança absurda, chamada de neguebinha, que não ia conquistar nada, está entre os 20 melhores jogadores do mundo, não é qualquer coisa. Mas pra quem chegou tão longe, a frustração é muito grande, né? Porque agora ele tá regredindo aí seu nível de competitividade nas principais premiações, chegando aí em 16º lugar. Fica aí a frustração. Espero que ele reencontre o seu bom futebol e volte aí a brigar pela bola de ouro, coisa que eu realmente não acredito que vai acontecer, até pelo cenário atual do Real Madrid. E seguindo a premiação, rapaziada, e em quinto lugar ficou o Gyökeres. E em 14º ficou o Desiré Doué. E em 13º temos o Harry Kane. Aqui começa o show de bizarrices. Cara, o que o Harry Kane precisa fazer para ele ser mais bem avaliado? Ele precisa fazer 1000 gols na temporada e ganhar uma tríplice coroa? Porque assim, o cara toda temporada destrói, faz gols pra cacete e nunca é bem avaliado, né, cara? Eu acho que o Harry Kane tá mal colocado aqui. Em 12º tem o Kvaratskhelia. Uma votação, tá, o Kvaratskhelia foi importante
pro PSG, mas foi essa impactante a esse ponto? Não sei, talvez, tem debates, tá? Aqui mais uma bizarrice, né? O Pedri ficou em 11º lugar, doideira, porque o Pedri foi o cérebro pensante do Barcelona, deitou os cabelos na temporada, jogou muita bola. E aqui, rapaziada, a lista dos 8 melhores jogadores do mundo. E desculpa porque tá com uma qualidade muito baixa, mas combina muito com o nosso Ballon d'Or de baixa qualidade, né, rapaziada, de baixo nível. Pra combinar com a premiação da France Football de baixo nível, a gente pegou aqui esse tweet, essa foto com baixa qualidade. E aqui em 10º lugar temos o Nuno Mendes, em 9º lugar temos o Donnarumma, 8º lugar temos o Cole Palmer, em 7º temos o Mbappé, 6º lugar temos o Hakimi. E em 5º lugar, olha que doideira, temos o Rafinha, o maior assalto da história. Não, o segundo maior assalto, porque o primeiro é insuperável, que foi o Vinícius Júnior. Em 4º lugar, temos o Salah e em 3º, o Vitinha. O Cole Palmer, não acho um absurdo, mas eu acho uma votação equivocada. O Cole Palmer não fez uma temporada absurda como a do Pedri, por exemplo. O Mbappé, eu acho que também tá um pouco forçado aqui, porque a temporada dele não foi tão boa. Tá, ele foi artilheiro do Real Madrid na temporada passada, mas assim, ele não foi decisivo como se esperava dele. Então eu acho que ele deveria estar numa posição mais para trás, tá? Mais para trás. Mas deveria estar entre os 10. O Hakimi, esse 6º lugar aqui para ele tá muito forçado, cara. Muito forçado mesmo. Eu tiraria ele dos 10 melhores. Não colocaria, eu acho que ele não foi um cara decisivo o suficiente pro PSG não, cara. Rafinha em 5º, cara. Bizarro. Mais uma vez um brasileiro sendo roubado. E olha que eu não sou muito fã do Rafinha não. Não gosto do Rafinha porque ele é um jogador que tira muitas férias, né? Mas achei um assalto aqui pela temporada dele. E a gente começa a se questionar. Cara, eu acho que a France Football tem alguma coisa contra brasileiros, não é mesmo? O Salah ficou em 4º. Por mais que eu seja muito fã do Salah, adoro o Salah. Gosto muito dele. Eu acho que a temporada dele, pra metade pro final, deixou muito a desejar nas principais competições da temporada. E aqui o Vitinha em 3º lugar, mano, pare as máquinas. Não é porque o Vitinha joga num time francês que ele tá em 3º não, né? É só uma coincidência. O Vitinha tá em 3º lugar, é assim, absurdo. E aqui a gente tem os números do Rafinha na temporada. A gente vai analisar os números para ver se isso é coerente. O Rafinha jogou 66 jogos, ele marcou 38 gols, deu 23 assistências, dando uma total de 21 participações em gols, em assistências e em gols, né? Ganhou a La Liga, foi campeão da Copa do Rei, campeão da Supercopa da Espanha, artilheiro da Champions, maior assistente da Champions, mais gols e assistências da Champions. E aí você fica se perguntando, como que esse cara ficou em 5º? Por que que eu levantei a hipótese do Estevão ter ficado em 4º lugar como jovem da temporada, o Botafogo ter sido lembrado como o time do ano? Por isso, rapaziada, pra eles não disserem, olha, não estamos contra brasileiros não. A gente colocou o Botafogo e a gente colocou também o Estevão entre os melhores da premiação. Então a gente vai dar uma cagada aqui no Rafinha, né? Porque é só coincidência, né? É só coincidência. E aqui temos os 3, né? O Lamine Yamal ficou em 2º lugar, que é assustadoramente bizarro, porque é um moleque que tá apenas com os seus 18 anos e está brigando pela bola de ouro. Só o Ronaldo Fenômeno foi impactante o suficiente para disputar uma bola de ouro com essa idade. O Dembélé foi o campeão e o Vitinha. E aí a gente fala, tá, o Lamine Yamal é absurdo, ok, concordo. O Rafinha, ele foi mais regular do que o Lamine Yamal, por exemplo. Porque o Rafinha tá desde o começo da temporada, rapaziada, jogando muita bola. O Lamine Yamal só foi engrenar e jogar absurdamente da metade da temporada para frente. Então o Rafinha, ele foi regular a temporada inteira, enquanto o Lamine Yamal não. Então tiraria o Vitinha daqui. O Vitinha jogou muita bola, ele foi absurdamente bem na temporada, mas o Rafinha foi melhor que ele, cara. Então assim, eu acho que a votação ficou um pouco equivocada novamente. Se deveria tirar um jogador daqui que era o Hakimi, como eu falei que o Hakimi não deveria estar entre os 10 melhores, o Vitinha deveria estar em 4º lugar, o Salah deveria estar em 6º lugar e o Pedro deveria estar ou
em oitavo ou até no lugar do Mohamed Salah. E aí formaria o pódio dos 3 melhores, que era Lamine Yamal, Rafinha e Dembélé. E depois que saiu a premiação, rapaziada, o Neymar comentou o seguinte: Rafinha em quinto é sacanagem demais. E pra fechar a premiação de baixo nível aqui, como o meu traje, essa noite de gala do futebol, é apenas coincidência que a maioria dos prêmios foi para a galera do PSG, né, rapaziada? Claro que eu sei que o PSG foi o clube do ano, ganhou a Champions. Isso aí eu concordo, eu aceito. Mas todo ano a France Football apronta alguma coisa, tendo ligado ali com mais ou menos a galera da Europa, prestigiando mais a galera e que joga na França. Na França, basicamente. Falando da bola de ouro do Dembélé, claro que ele não foi tão brilhante quanto o Lamine Yamal. Na minha opinião, ele não foi tão brilhante assim, mas por todo o contexto, eu acho que foi merecido sim. Jogou muita bola na temporada, foi campeão das principais competições, sendo uma das principais referências do PSG. E é uma baita história, né? Reviravolta de carreira. E vale lembrar e mencionar aqui, rapaziada, que quando o Dembélé foi comprado pelo Barcelona, o presidente do Barcelona falou que o Dembélé era melhor que o Neymar. E olha que ironia do destino, todo mundo desdenhou dele, falava que ele era doido, todo mundo virou meme. E agora, rapaziada, o Dembélé é o melhor jogador do mundo, bola de ouro, e o Neymar não. Durmam com essa. E outra, ele foi bola de ouro antes do Mbappé. Uma coisa que vale ressaltar: o Mbappé vai ser o melhor jogador do mundo na temporada 25-26, rapaziada. Me cobrem, me cobrem. Ele só não ganha a bola de ouro se o Real Madrid for mal demais na Champions. E vale ressaltar que o Neymar só não foi o melhor do mundo, rapaziada, pelas circunstâncias que ele entrou no cenário do futebol. Ele disputava com o Messi e com o Cristiano Ronaldo. Se o Neymar disputasse hoje, com certeza ele ganharia pelo menos 2, 3 bolas de ouro, rapaziada. Mas enfim, ufa, acabou a premiação, muita coisa. Deixa aí nos comentários o que você achou nas votações, se você concorda com o Dembélé sendo o melhor jogador do mundo. Deixa aí quais são as suas discordâncias aí nas votações entre os indicados à bola de ouro. Você mudaria alguém de posição? Você concorda com a posição que colocaram o Rafinha? Se você acha que a France Football tem alguma coisa contra os brasileiros, deixa aí nos comentários e vamos ver aí o que vai se desenrolar nessa temporada. 2026, a Copa do Mundo vai direcionar quem vai ser o melhor jogador do mundo. Quem sabe o Neymar não ganha a Copa do Mundo, seja o melhor jogador da Copa do Mundo e ganhe aí a bola de ouro que falta na carreira dele e feche aí o seu ciclo, né, rapaziada? Enfim, é isso, rapaziada. Até o próximo vídeo.